Bom dia, obrigado a todos pela presença, por estarem aqui presentes com a gente. E, assim, né, justamente entrar num momento extremamente conveniente para falar desses assuntos, né? Tanto hoje, a gente celebra hoje o Dia de Proteção das Florestas, dia 17 de julho. Então é fundamental justamente trazer esse debate para a gente imaginar as estratégias, os caminhos que a gente tem ainda pela frente em relação à proteção das florestas brasileiras, né? Ver se está funcionando. Deveria ser. Então, acho que a gente falou muito no começo já do primeiro painel, mas a gente tem já um histórico de casos de PDDs no Brasil. Pelo menos 10 milhões de hectares, né, de áreas protegidas já foram descriadas, né, na história do brasileiro. Agora, a grande preocupação, como já me colocou, a Mariana colocou, o Braulio e o Cadu também, quer dizer, a gente está preocupado com esses capítulos se tornarem mais comuns, se tornarem sistemáticos, né, se tornarem mais severos. Grande parte disso, né, é esperado que venha porque as unidades de conservação elas devem se tornar essa reserva de mercado, né? Então, as UCs são hoje uma maneira eficiente nesse cenário que a gente tem de falta de governança, de fato, para disponibilizar terra para grilagem, né? Então, é uma opção muito fácil hoje, devido à falta de controle social, e eu acho que é isso que a gente vai falar um pouco mais no final da apresentação, para criar uma opção de curto prazo para enriquecimento, para geração de patrimônio privado. Então, né, está muito evidente que isso beneficia um grupo muito pequeno de pessoas. Isso tem se tornado... E esse modus operandi político ele tem um potencial de se tornar mais comum. Como já me colocou, a gente imagina, é um chute até bastante educado, deve ser mais do que isso, mas pelo menos 10% da área de UCs federais pode estar hoje sujeito a esse tipo de mecanismo, né? E o que é importante lembrar, e eu não preciso entrar em detalhes, o Cadu e o professor Braulio falaram muito disso, mas é justamente isso, quer dizer, a gente não pode mais ver fracasso de manter as UCs brasileiras só como um fracasso ambiental, mas ele evidentemente tem uma ligação muito forte com os compromissos climáticos que o Brasil tem, com os compromissos em biodiversidade. E mais preocupante que isso, acho que todo mundo tem acompanhado nas notícias mais recentes que, de fato, isso pôde afugentar, né, outros investimentos internacionais, fundações, né, fundos públicos de outros países, de fato, em conservação brasileira, né? Então, a grande preocupação é que isso abra, de fato, uma sequência de eventos nos quais o apetite, né, por investimento em conservação no Brasil ele diminua, né? Isso tem uma realidade real, uma possibilidade real de acontecer. Muito rapidamente sobre a evolução, a gente já falou disso no primeiro painel, mas só para colocar uns números, né, essa era a situação das unidades de conservação no Brasil da Amazônia. Então, a partir da sessão, eu vou falar um pouco mais da Amazônia pela facilidade do recorte, mas lembrando que muito, talvez, das estratégias, das lições que a gente vai apresentar no final, elas são extrapoláveis também para outras regiões do país. Em 99, na Amazônia, a gente tinha uma cobertura ainda bastante pequena de conservação, cerca de 12%. Isso rapidamente avançou com o tempo, né? Até 2002, a gente nota um grande esforço na Amazônia, principalmente de criação de unidades de conservação de uso sustentável, tá? Aqui em verde claro. Ou seja, são as unidades de conservação onde é permitido o uso da floresta, o uso dos recursos naturais. Até chegar à nossa situação atual agora, em 2017, que a gente tem protegido aí, efetivamente algo próximo de 30%, né? Então, como rede de áreas protegidas, a Amazônia conta hoje com uma rede bastante eficiente, né, bastante extensa, e grande preocupação, mais uma vez, é como a gente desenvolve estratégias de fato para conseguir manter esse patrimônio no longo prazo. Aqui um pouco da evolução da área, historicamente, né? Então, a gente teve alguns períodos no tempo com grandes saltos na criação, principalmente na década de 2000, 2010. Também o painel anterior falou muito dos benefícios, a gente não precisa entrar muito em detalhes aqui, mas, quer dizer, as unidades de conservação fundamentais para a conservação da sociobiodiversidade. Eu queria frisar o sócio, além do que a gente falou no primeiro panorama, né? A gente ainda
A gente ainda tem nas unidades de conservação uma grande quantidade de populações e conhecimentos e saberes, né, que são fundamentais, que, de maneira geral, a gente tem uma taxa de erosão bastante grande desse tipo de conhecimento. Ainda uma fonte de renda e sobrevivência dessas populações que são fundamentais, então a gente está falando não só em termos de conservação da biodiversidade, mas, de fato, das estratégias que a gente tem de conservação de populações tradicionais da Amazônia, né? Também o primeiro painel falou rapidamente disso, mas, quer dizer, as unidades de conservação são fundamentais se a gente quer manter o Brasil adaptado a mudanças climáticas, resiliente a mudanças climáticas. Então, é muito evidente que ter essas áreas é fundamental com uma estratégia de diminuir os impactos potenciais dos eventos extremos. Proteção de mananciais, né? E aí, historicamente, também tem sido muito importante, de maneira geral, para a gente ter uma estratégia contra a especulação fundiária, formar uma barreira, efetivamente, ao desmatamento. Então, historicamente, as unidades de conservação têm um papel de frear o desmatamento, né? De servir como um tampão, principalmente para o avanço do desmatamento no interior da região. E aqui dá para a gente ver um pouco isso nesse mapa, né? Então, historicamente, esse é o arco do desmatamento, né? Onde se concentrou a maior parte do desmatamento da Amazônia, historicamente. De maneira geral, tem visto essas grandes regiões de unidades de conservação, Terra do Meio, sul do Amazonas, né? Aqui, Acre, né? De maneira geral, mesmo com baixo nível de implementação, muitas vezes, com baixo nível de ferramentas para manter essas áreas no longo prazo, elas têm servido de uma forma muito eficiente como esse tampão, né, como uma barreira de fato para o avanço do desmatamento para o interior da Amazônia. Mariana também falou rapidamente desse número, esse é o número de desmatamento das unidades de conservação. Desculpem a resolução, não está muito claro, mas ela já atingia 467 mil hectares em 2015. A gente ainda tem uma taxa de desmatamento das UCs relativamente pequeno, tá? Quer dizer, 0,5% das UCs da Amazônia, comparado, né, com o total da região, que é de 20% quase, mas existe uma tendência muito forte de aumento do desmatamento nos próximos anos, né? Um número aqui bom para a comunicação, bem no estudo do Amazon também, 460 mil hectares, equivaleria a algo próximo de 230 milhões de árvores, né? Então, essa é uma estimativa do quanto o número de árvores que a gente perdeu historicamente com desmatamento dentro das unidades de conservação. Então, isso tem crescido, né? Então a gente vê que na última década isso praticamente dobrou, né? Tinha menos de 200 mil hectares em 2010, já chegou agora em mais de 400 mil, então existe uma franca tendência de aumento do desmatamento das unidades da região, né? É uma das grandes preocupações nossas nesse momento. Sim, esse é o mapa que eu mostrei do desmatamento. Também existe uma preocupação grande com os grandes projetos de infraestrutura, né? Tem sido planejado nas últimas 2 décadas. Aqui eu mostro um pouco mais sobre as plantas de energia hidroelétrica potenciais. Existe um número bastante grande hoje em planejamento, como as já construídas, né? Então, existe, de fato, principalmente no Bacia do Tapajós, Calha Norte Paraense, algumas regiões mais para o interior da Amazônia, de fato, é uma preocupação grande dessas obras acabarem catalisando o desmatamento, ou, em outras palavras, talvez trazendo esses vetores de desmatamento mais para o interior da região. O Tapajós, em especial, é bastante importante, né? A gente tem, como WWF, feito algumas campanhas a respeito, acho que a última foi em 2014, contra a construção de hidrelétricas ao longo do rio Juruena. Então, existe uma preocupação em como a gente inicia um debate, aquilo que a Mariana, acho que falou no último painel, mas que a gente inicia um debate que a gente é capaz de não só trazer controle social, mas trazer uma discussão qualificada sobre como é que a gente vai lidar com a infraestrutura, e particularmente mantendo questões de conservação da região.
Em relação a estradas, acho que tem uma preocupação grande nossa de, historicamente, né, as estradas têm sido os vetores de colonização da região. Não só isso, né, tem vários estudos que têm mostrado que as estradas oficiais são construídas, elas também trazem em seguida uma grande rede de estradas não oficiais, né, estradas são construídas para acessar exploração madeireira, para fazer desmatamento da região. Então, existe realmente hoje um grande proporção de degradação que é trazido não só pela construção das estradas oficialmente pelo governo, mas em seguida por outros empreendimentos que seguem essa tendência. Aqui eu tentei conseguir um número, ainda não tenho um número para dar para vocês, mas de quantas hidrelétricas a gente tem planejadas e em construção na região. Também interesses minerários, né? Existe, de fato, esse mapa foi gerado através de uma plataforma do ISA. Existe grande sobreposição de interesses minerários com unidades de conservação na Amazônia, a resolução realmente não ajuda, mas, mais uma vez, a grande preocupação é que ela está aqui ao longo do arco do desmatamento, mas, de fato, também no interior da Amazônia, em diversas outras unidades de conservação, principalmente Pará, calha norte do Rio Amazonas, né, Rondônia. Então, existe uma preocupação grande de como a gente vai desenvolver esses empreendimentos, né, tanto em termos de infraestrutura como interesse minerário, sendo capaz, na verdade, de conseguir conciliar a conservação na região. Aí no mapa, desculpa, só para entender, são as manchinhas roxas e essas áreas... Isso. A resolução não ajuda, mas você tem aqui as unidades de conservação, são duas cores, né? As unidades de proteção integral em amarelo, sustentável em rosa, e aqui essas manchas são todas as áreas onde você tem algum nível de conhecimento sobre interesse minerário, ou existência, de fato, de reservas minerárias, ou prospecção das lavras, ou interesse... Enfim, existe algum conhecimento. São as unidades de uso sustentável. E as em amarelo aqui de proteção integral da Amazônia. Bom, então, acho que também a gente não existe hoje algo que a gente possa chamar, né, como bala de prata contra esses problemas, né? Existem algumas coisas que a gente pode, entretanto, dizer que são estratégias que precisam ser priorizadas, né, se a gente, de fato, gostaria de avançar em relação aos capítulos de desafetação de UCs. Acho que o primeiro, justamente é fundamental a gente conseguir consolidar a implementação das unidades de conservação na Amazônia. Esse é um estudo do TCU, 2014, e, de fato, o que o estudo mostra que grande parte das unidades de conservação na Amazônia tinha um nível de consolidação que ainda era médio, né, ou baixo. Então, especificamente, a gente tem mais ou menos de 50 áreas protegidas da Amazônia que tinham um nível de consolidação efetivo, né, que era realmente alto. Que a gente estava conseguindo, de maneira geral, fazer com que essas unidades encaminhassem em direção aos seus objetivos de criação, né, de uma forma mais plena. Então, avançar com as questões de consolidação, de implementação dos planos de manejo das unidades, participação da sociedade nos conselhos deliberativos e consultivos, são todas medidas que são fundamentais para a gente ser capaz de avançar nessa direção. Um segundo são os mecanismos de sustentabilidade financeira, quer dizer, existem programas, projetos alternativos para a gente, de maneira geral, gerar renda, ou gerar mecanismos que mantenham essas unidades de conservação a longo prazo. Um bom exemplo no Brasil é o programa ARPA, é um programa que já existe no Brasil desde 2002, completa esse ano 15 anos de existência. E, de maneira geral, o que a gente mostra aqui, nessas duas cores, é um índice de efetividade de gestão. É uma ferramenta que a gente desenvolveu, WWF, que é chamado RAPAN, que basicamente demonstra o quanto a gente tem sido eficiente em aumentar a efetividade com que essas unidades estão sendo geridas, estão sendo manejadas. Então, a gente pode ver que, para esse índice, né, 2005, logo após a criação do programa ARPA,
não havia uma grande diferença, mas, de fato, 2015, que foi a última avaliação, a gente já tinha um índice de efetividade de gestão do ARPA, em azul, muito superior a unidades que não estão sendo apoiadas pelo programa. Então, existem alternativas, né, existem estratégias de sustentabilidade financeira para tentar manter essas unidades de conservação mais efetivas, ter um manejo mais efetivo no longo prazo. Então, aqui também é uma informação semelhante, mas quando a gente compara a taxa de desmatamento das unidades do programa ARPA com as unidades fora do programa, a gente tem visto uma evolução, né, do desmatamento do programa, das unidades do programa ARPA muito mais discreto, né, muito menor do que as que não estão apoiadas hoje pelo programa. Muito genericamente, acho que uma terceira coisa que também os palestrantes do primeiro painel discutiram, que é fundamental, é, no fundo, como é que a gente avança com as questões de uso das unidades de conservação, né? Então, como foi explorado no primeiro painel, a gente tem sempre uma tendência de achar que não pode usar as unidades de conservação, que não é verdade. Muitas delas, de fato, foram criadas com esse objetivo de uso sustentável, né? Alguns dos principais mecanismos para isso, bom, tem aqui turismo e uso público, muitas delas são, principalmente as de uso sustentável, são criadas para o uso por comunidades locais. Também muitas delas são criadas com a possibilidade de criar projetos ligados aos serviços, para tentar remunerar os serviços prestados por essas florestas. O que eu vou entrar em um pouco mais detalhe é questões de uso de produtos florestais madeireiros e não madeireiros, né, mais uma vez. A gente tem no Brasil, desde 2006, uma lei que torna possível o manejo de florestas públicas brasileiras, né, e um desses mecanismos é o sistema de concessões, né, de florestas estaduais e federais. Aqui só colocando um pouco quais são as unidades de conservação na Amazônia, que são florestas nacionais e estaduais. A gente tem mais ou menos 24 milhões de hectares dessas florestas, né? E elas, por lei, elas são passíveis de uso por concessão. Isso tem avançado muito lentamente no Brasil ainda, né? Até esse ano a gente tinha um pouco mais de 800 mil hectares sob concessão, mas seria um potencial muito maior, de fato, de geração de renda a partir na floresta. Esse é rapidamente um estudo que foi comissionado pela Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, ano passado, e ele mostra que, se a gente conseguisse chegar esse aqui é o laser, 20 milhões de hectares de manejo florestal na Amazônia, sob concessão, a gente conseguiria ter um impacto bastante significativo no PIB, principalmente para o PIB regional, 3,3 bilhões de reais, criar 170 mil novos empregos, 250 milhões de impostos, uma queda realmente significativa de emissões, né? Aqui tem uma estimativa também de como essa renda seria distribuída em relação à renda governamental, né? Taxas, impostos, etc. Então, existe, de fato, uma possibilidade e uma alternativa real de uso de produtos florestais, através das UCs, que podem trazer, de fato, um nível de riqueza regional, geração de empregos e geração de renda regional bastante significativo. E, finalmente, o que a gente precisa, eu acho que é avançar numa discussão da sociedade e falar, bom, tudo bem, quanto aos PADDDs, né, os projetos de desafetação, descriação de UCs, eles podem ser inevitáveis em alguns casos, mas o que é fundamental é pensar no processo que a gente consiga fazer ele primeiro ser robusto, né, quer dizer, ter um processo formal pelo qual seja necessário ser seguido para ter uma descriação da unidade de conservação, que ele seja formal. Terceiro, que ele tenha participação em controle social, ou seja, que a sociedade possa acompanhar esse processo, possa dar sugestões nesse processo, que tenha consultas públicas, que seja transparente, né, que seja embasado tecnicamente. Isso, de fato, pode ter um capítulo de uma descriação que seja fundamental. Então, o nosso pedido é basicamente para que isso seja tecnicamente bem embasado, né? Então,
Acho que a gente precisa avançar num processo de formalização, no processo de controle social dos processos que a gente tem de PADDD, que hoje são muito simples, né? Eles são gerados de uma forma sem muita discussão, tanto no Parlamento Federal como estadual, e o que a gente pede é uma formalização, né? Um processo que seria muito mais robusto do ponto de vista social e técnico para esses processos serem possíveis, né? Isso diminuiria muito o ritmo com que isso está acontecendo hoje. Tá bom? Queria deixar meu e-mail para demais perguntas. E, mais uma vez, obrigado pela presença aqui hoje.